Boa noite, amados irmãos. Nós damos graças ao nosso Deus por este privilégio de estarmos aqui hoje para adorar o nome do Senhor. E eu quero dizer que bom poder adorar o nome do Senhor Jesus. Nós aqui, você aí no sofá de sua sala, no quarto, ou seja, onde estiver, adorando a Deus. Eu quero chamar você, convidar você a não apenas assistir a este culto, mas a participar deste culto conosco, adorando a Deus, louvando ao nosso Deus, orando ao Senhor nosso Deus, clamando pelo nosso Brasil, clamando pelas nações, clamando pela salvação que vem do Senhor. E sendo assim, eu quero neste momento convidar você a fechar os seus olhos e a orar junto conosco, iniciando então um culto ao nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Oremos. Pai Celestial, nós louvamos o Teu nome por Tua bondade, por Tua grandeza. Te adoramos porque o Senhor é Deus, Criador, sustentador de todas as coisas, e nós temos crido que por meio do Teu Filho amado, o Senhor Jesus, o Senhor tem realizado a nossa tão grande salvação, e por Ele rendemos ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor. Aceite nesta noite a nossa adoração, pois o fazemos em o nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Muito bem, então nós vamos iniciar o nosso culto, vamos cantar o hino de número 15, A Deus demos glória, não é? Exultação, exulte a Deus junto conosco, dê glórias ao nome do Senhor. Vamos cantar.
a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória no canto dos céus, seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança nos céus, com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu, seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal rasgo de amor nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu, seu Filho bendito por nós. Para o nome do Senhor Jesus. Hoje à noite, irmãos, o tema da nossa mensagem é Deus governa. Então, logo mais, daqui a pouco, nós estaremos fazendo uma reflexão acerca desse tema no Salmos de número 42. Então, para você estar já se preparando aí, né, e fazer conosco esta reflexão na palavra de Deus, não é? Mas eu gostaria de fazer algumas comunicações. Hoje pela manhã, então, tivemos a nossa escola bíblica dominical, tivemos alguns desafios, né, que nós enfrentamos, porém, foi uma grande bênção, né, o estudo bíblico através do irmão Roberto, e eu quero já desafiar você, convidar você no próximo domingo a estar estudando conosco, aprendendo as Escrituras junto conosco, aprendendo a palavra de Deus, enviando as suas perguntas para que, interagindo, não é? Para que, de fato, você possa ser edificado pela palavra do Senhor. Tivemos, como eu disse, alguns desafios, porém, os desafios servem tão somente para que confiemos no Senhor e para que ultrapassemos as barreiras, alcançando aquilo que Deus tem colocado diante de nós. Nós, na verdade, vivemos um momento, um tempo de desafio, não é? Não somente nós estamos vendo aí o Brasil e o mundo todo passando por esta situação, né, do vírus, do coronavírus, uma situação adversa, uma situação difícil. Porém, irmãos, Deus governa. Acredite nisso. Confie nisso, não é? Fique firmado nisso, porque o Senhor não perdeu o controle de absolutamente nada, tá? Também eu quero avisar os irmãos, na quarta-feira nós estamos tendo o culto de oração e nós, na semana passada, tivemos as portas abertas, então tivemos o culto aqui na igreja, alguns irmãos vieram adorar a Deus e orar ao nosso Deus. Eu quero, então, nessa semana, né, nós estamos observando aí, né, a maneira como as coisas estão se conduzindo, e eu quero dizer a você, envie os seus pedidos de oração, né, envie os seus pedidos de oração. Eu estarei no templo, porém, devido às recomendações, eu creio que estaremos aqui, eu estarei aqui para orar. Envie os seus pedidos de oração, nós vamos orar por você. Nós vamos pedir a Deus pela sua vida,
pela sua saúde, enfim, pela família, pelas circunstâncias. Vamos clamar a Deus. E onde você estiver, ore a Deus, né? Não deixe de orar, não deixe de buscar a Deus. O que nós faremos então também daqui a pouco, né? Um momento de oração pela nossa nação, pelo mundo, não é? Pelas circunstâncias que nós estamos vivendo, tá? E nesse momento eu quero pedir a você que junto conosco adore a Deus através então de alguns cânticos. Nós vamos cantar ao Senhor, engrandecer o nome do nosso Deus. Vamos cantar. Boa noite a todos que estão em seus lares nesse momento. Então vamos agora continuar louvando ao nosso Senhor através de músicas. E que diante de toda essa situação que estamos vivendo, que a gente possa, primeiramente de tudo, render graças ao Senhor. E depois que a gente possa colocar nossos joelhos no chão e que a gente possa clamar para que Ele tenha misericórdia das nossas vidas. Amém? Vamos continuar louvando Teu santo nome. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo se confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Amém? A palavra de Deus diz lá no livro de Salmos que ainda que a gente tema, a gente possa continuar confiando no Senhor, porque Deus é muito bom. Deus, Ele cuida da gente e não deixará que nenhum mal chegue
até nós, nenhuma praga chegue até a nossa tenda. Que os irmãos aí em casa, ou até mesmo pelo mundo afora, possam tomar posse dessa palavra, ter fé e confiar, porque nenhum momento ruim, nenhum vírus ou até mesmo nenhum gigante é capaz de ser maior que o nosso Deus. Amém? Se você confia nisso, declare isso nessa noite. Vamos continuar louvando. Confiarei. Eu confio no Deus que milagre faz e que cumpre promessas. Seu imenso amor é o mesmo e não mudará. Muitas bênçãos já entregou em minhas mãos, tantas outras sei que estão por vir. E por mais que o inimigo tente me parar, vou avançar e vencer, confiarei. Nenhum gigante é maior que o meu Deus. Eu vou viver o que Ele prometeu. Sua palavra é fiel e não falhará. Confiarei, nenhum gigante é maior que o meu Deus. Eu vou viver o que Ele prometeu. Sua palavra é fiel e não falhará. Eu confio no Deus que milagre faz e que cumpre promessas. Seu imenso amor é o mesmo e não mudará. Muitas bênçãos já entregou em minhas mãos, tantas outras sei que estão por vir. E por mais que o inimigo tente me parar, vou avançar e vencer, confiarei. Nenhum gigante é maior que o meu Deus. Eu vou viver o que Ele prometeu. Sua palavra é fiel e não falhará. Confiarei, nenhum gigante é maior que o meu Deus. Eu vou viver o que Ele prometeu. Sua palavra é fiel e não falhará. Vai acontecer, meu Deus está vindo, eu sei. Vai acontecer, as portas vão se abrir, eu sei. Vai acontecer, meu milagre vai chegar, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Meu Deus está vindo, eu sei, vai acontecer. As portas vão se abrir, eu sei, vai acontecer. Meu milagre vai chegar, vai acontecer. Confiarei, nenhum gigante é maior que o meu Deus. Eu vou viver o que Ele prometeu. Sua palavra é fiel e não falhará. Confiarei, nenhum gigante é maior que o meu Deus. Eu vou viver o que Ele prometeu. Sua palavra é fiel e não falhará. Amém? A palavra de Deus é fiel e não falhará. Passo a palavra para o pastor Marcelo nesse momento. Graças a Deus. Como entoamos esses louvores, né, o nosso Deus é maior do que todas as coisas,
E o segredo da vitória realmente é confiar no Senhor, né? Continuar confiando no Senhor, apesar das adversidades, apesar das lutas, apesar dos problemas, continuar confiando em Deus e certamente teremos a vitória, tá? Como eu disse ainda há pouco sobre o culto de oração, eu quero também lembrar os irmãos, né? Nós continuamos sendo igreja, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, irmãos, procure, né, mesmo pelos meios aí de comunicação, entrar em contato com os irmãos, né, principalmente os idosos, procurar ter informação, né, se estão bem, se necessitam de alguma coisa, e não somente os membros da igreja, né, mas talvez pessoas que você conheça, que necessitem talvez de ajuda, de apoio. Lembre-se, somos igreja. E talvez esse seja um momento, né, para nós demonstrarmos isto, tá? Demonstrarmos ao mundo que a igreja de Deus, ela caminha confiando no seu Deus, confiando no poder de Deus e disposto a servir a Deus com o mesmo amor que o Senhor Jesus demonstrou quando aqui viveu entre nós, amando as pessoas, amando aqueles que estavam à margem da sociedade, amando aqueles que eram considerados, não é, impuros pela sociedade, e o Senhor Jesus manifestou a sua graça, manifestou o seu grande amor por nós. E nós, então, igreja, devemos, da mesma maneira, manifestar este grande amor pelas pessoas, sobretudo neste momento difícil, né, nesse momento de adversidade que nós vivemos. E sendo assim, eu gostaria, antes de nós refletirmos na palavra de Deus, eu gostaria de ter um momento de oração, tá? Que você aí no seu lar reúna aí, né, a sua família e ore neste momento junto comigo. Vamos orar, vamos interceder pelo Brasil, vamos interceder pelas nações, vamos interceder por aqueles que talvez estejam assustados, amedrontados, e poderíamos dizer, irmãos, quase que o mundo todo, não é verdade? Porém, aquele que confia no Senhor jamais será abalado. Feche seus olhos e, mais uma vez, vamos ter um momento de oração. Pai, nós queremos exaltar o Senhor mais uma vez e reconhecer que somente o Senhor é Deus e governa soberanamente sobre todas as coisas. E nesta hora que vivemos, ó Pai, não apenas no Brasil, mas no mundo, uma hora de expectativas, um momento em que as pessoas estão ansiosas, assustadas, amedrontadas. Ó Deus, a Tua igreja clama ao Senhor, porque reconhecemos que o Senhor é Deus, que o Senhor governa sobre todas as coisas. Reconhecemos que o Senhor é soberano. Sabemos que o Senhor, ó Pai, julga os povos, o Senhor julga as nações. E esse juízo do Senhor começa pela Tua casa, começa pela Tua igreja. Então, Pai, que esta hora também seja um tempo de reflexão para a igreja do Senhor, para que possamos cair por terra, prostrados aos Teus pés, ó Deus, reconhecendo os nossos pecados, reconhecendo as nossas falhas, ficar-se, pois a Tua palavra diz, aquele que é santo, santifique-se ainda. Então, Senhor, nós oramos ao Senhor pela Tua igreja, sobretudo o Templo Batista Bíblico de Campinas, aqueles irmãos que estão em sua casa, ó Pai, neste momento, ó Deus, vá de encontro a cada um dos Teus servos, fale no coração de cada um dos Teus servos, desperta-os para uma vida cristã vitoriosa, para uma vida que manifeste, ó Deus, a Tua graça, o Teu amor, o Teu poder.
Pai, nós oramos, porque nós temos crido que o Senhor é o Senhor da igreja e que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor e que foram chamados segundo o seu propósito. Então cremos, ó Deus, que por intermédio destas circunstâncias que vivemos também, o Senhor quer transformar as nossas vidas, o Senhor quer moldar as nossas vidas na imagem, na semelhança do teu Filho, o Senhor Jesus. Então fale conosco, ó Pai, quebranta-nos, ó Pai, transforma o nosso caráter, transforma as nossas vidas, para que possamos refletir a imagem e semelhança do teu Filho. Pai, nós oramos também pelo nosso Brasil, pedimos, ó Deus, por cada família, Senhor, aqueles que estão assustados, amedrontados, acovardados. Pai, nós te pedimos que a tua misericórdia possa alcançá-los, que eles possam ouvir a palavra da salvação e em Cristo Jesus depositarem toda a sua confiança, depositarem, ó Deus, toda a sua certeza de um amanhã melhor. Pai, oramos pelo mundo, Senhor, e sabemos que o Senhor rege o mundo, sabemos que a história é a história do Senhor. Então, Pai, nós te pedimos, se o Senhor está executando juízo sobre a terra, dá-nos direção, dá-nos sabedoria e, acima de tudo, o temor devido ao teu santo nome. Sim, ó Deus, nós oramos em nome do Senhor Jesus, pedindo a tua misericórdia, para que o mundo possa reconhecer o teu poder, possa reconhecer a tua graça, a tua bondade e aceitar ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Por quem nós oramos e te damos graças em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, amados. Continue orando a Deus, não é? Continue buscando a presença de Deus, pedindo a Deus, não é? Pelos seus familiares. Talvez você tenha amigos, parentes que ainda não conhecem a Jesus. Como eu estou dizendo, irmãos, que oportunidade de sermos igreja de Jesus, de manifestarmos, não é, o amor, a graça do nosso Senhor Jesus, tá? Eu quero lembrar então também os membros da igreja que você pode fazer a sua contribuição, então, através do seu Bankline, e não se esqueça de comunicar, né, os tesoureiros da igreja, a irmã Regina ou o irmão Hermes, tá? Os comunique, irmãos. E nós teremos outras comunicações que estarão sendo passado aí pelos grupos, né, alguns eventos, quaisquer evento que tiver, nos avise e nós estaremos transmitindo, tá? Através dos grupos e nos próximos cultos que teremos. Na verdade, nós não esperamos, né, que seja tanto tempo assim, porém, nós devemos, como bons cidadãos e servos de Deus, também respeitar, né, as leis do nosso país e obedecer às autoridades que o Senhor constituiu sobre nós, tá? Então, muito bem, eu quero convidar você, nesta noite, a abrir a sua Bíblia, a palavra de Deus, nos Salmos de número 42. Salmos de número 42, nós faremos a leitura, e em seguida eu quero, então, fazer uma reflexão junto com você, acerca desse tema, Deus governa. Eu vou pedir, irmão, eu vou pedir aqui ao nosso irmão que fizesse a leitura dos Salmos 42. Então, para nós, irmão Léo. Vamos ler então. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir à multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus,
com cantos de alegria e de ação de graças, entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso, de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo. Ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vegalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, ó Senhor, o seu fiel amor, de dia, de noite, esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu Salvador e o meu Deus. Muito bem, que o Senhor abençoe a sua palavra ao nosso coração. Os Salmos 42, irmãos, tem algumas peculiaridades interessantes. O Salmos 42, ele abre o segundo livro dos Salmos. E ele abre o segundo livro dos Salmos com uma peculiaridade muito interessante. Dos Salmos 1 ao Salmos 41, então, Deus, a palavra Deus é Yahvé, ou Javé, que trata-se do tetragrama, não é? Daquele nome impronunciável, eu sou, que sou. E o Salmos 42, ele abre, então, o salmista começa aqui dizendo, né, como o servo suspira pelas águas, correntes de águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Elohim. E Elohim, irmãos, é o governador. Elohim é o Senhor. Elohim é aquele que governa. Então essa é uma peculiaridade interessante, porque o salmista começa aqui dizendo que ele não consegue disfarçar. Ele usa essa ilustração bem interessante, né, do servo, da corça, que suspira pelas águas, que desesperadamente busca pelas águas para se refrescar, para saciar a sua sede. E o salmista diz que como o servo, então, ele também não consegue disfarçar a sua paixão pelo seu governo, a sua paixão por Deus. Ele não consegue disfarçar o seu amor pelo seu Deus. Assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. E outra peculiaridade interessante, não é? Porque parece que o salmista está sofrendo, né, como muitos de nós estamos sofrendo hoje, por não poder estar na casa de Deus. É interessante isso, por não poder ir à casa de Deus, adorar a Deus. E ele lembra, né, dos tempos em que ele ia à frente do povo, louvando, adorando, glorificando a Deus, e agora, impedido talvez pelo assédio dos seus inimigos, não é? Talvez o salmista morasse no norte e não podia descer então até onde estava o templo do Senhor para adorar ao Senhor, para glorificar ao Senhor. E esse sentimento então, né, de desamparo, de afastamento de Deus, traz ao seu coração esse clamor, não é? Traz ao seu coração esse desespero. E é interessante, irmãos, porque a situação parecia difícil, né, até o verso de número 5, e ele então faz aqui o seu primeiro refrão, aonde ele diz: porque está abatida, ó minha alma, e porque se perturba dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, ele é a salvação da minha face, o meu Deus. Mas o versículo 6, versículo 7, parece que os problemas podem se intensificar.
Os problemas estavam ruins, mas parece que poderia piorar ainda mais, né? Oh, meu Deus, dentro de mim, a alma dele está lá sedenta de Deus. E no versículo 7, ele diz que um abismo chama outro abismo. A situação estava difícil. Havia um problema real, mas esse problema poderia se tornar ainda pior. Não é assim em nossas vidas, não é assim o nosso dia a dia, não é este contexto que nós estamos vivendo hoje, né? Um mundo em pânico, pessoas em desespero, assustadas. Parece que as coisas estavam ruins, mas pode piorar. E é interessante que pode piorar sem que nós saibamos de onde veio o perigo. Mas, irmãos, como eu disse no início, Deus governa. Deus governa. E eu gostaria de fazer, então, pelo menos 3 aplicações práticas para as nossas vidas hoje à noite, de maneira que Deus possa abençoar, confortar, consolar o seu coração, renovar a sua fé, as suas expectativas, as suas esperanças em Deus. E independente da circunstância, você não deixe de glorificar o nome do Senhor nosso Deus. E a primeira consideração, então, que eu gostaria de fazer hoje à noite. Primeiro, irmãos, Deus é Deus. Independente das circunstâncias, independente da situação, Deus é Deus. Eu me lembro no ano de 92 ou 93, faz algum tempo, o meu professor, ali no CTL, no Palavra da Vida, o pastor Lamartine Pozella, ele usou uma frase que eu tenho repetido algumas vezes, essa frase aqui, né, e tenho visto outros pastores repetindo essa frase. Ele disse o seguinte: nada pega Deus de surpresa. Irmãos, Deus não é pego de surpresa. Nada surpreende a Deus. E por que nada surpreende a Deus? Porque Ele é o Senhor da história. É Deus quem governa. É Deus que está no controle de todas as coisas, acima de todas as coisas. Então é peculiar, é interessante que o salmista, em meio a povos inimigos, não é? Em meio a nações inimigas, ele inicia os salmos dizendo: a minha alma tem sede por aquele que governa, por aquele que está acima de todas as coisas. Israel vivia em meio a povos pagãos, a povos idólatras, a povos que buscavam falsos deuses. Mas o salmista reconhece que ele tem um Deus que governa, que é soberano, que está acima de todas as coisas. No livro de Romanos, Paulo apóstolo diz: porque tudo é dele, por ele e para ele. E em Colossenses, ele nos faz lembrar que todas as coisas foram criadas por ele, as visíveis e as invisíveis, tudo subsiste por ele. Deus governa, amados irmãos. Deus está no seu trono, reinando soberanamente. E se nós estamos vivendo alguma circunstância adversa, se você está vivendo alguma situação adversa, lembre-se, Deus está no governo. Para nós crentes, as Escrituras ainda vai além. Quando Paulo aos Romanos diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Agora, que propósito? Deus tem um propósito de transformar o seu caráter, o meu caráter, na semelhança do seu Filho, o Senhor Jesus. E Deus usa as circunstâncias, Deus usa as nações, Deus usa o coronavírus, Deus usa quaisquer situação para moldar a minha vida, para nos conduzir ao arrependimento, à mudança de mente. A bem da verdade, nós sabemos que para muitas pessoas isso é mais uma situação passageira. E infelizmente eu digo isso com tristeza. Não serão poucas as pessoas que, após passar essa situação, simplesmente irão voltar ao seu velho estilo de vida, se esquecendo do Senhor, se esquecendo da situação. Muitos agora estão assustados, muitos agora estão amedrontados, não saindo de sua casa, e não deve mesmo. Mas assim que passar, será que irão lembrar-se de que Deus
governa, que Ele é o Senhor, que Ele é o governador. Halloween. A realidade, meus amados irmãos, é que infelizmente não. Porém, você que está me ouvindo, é importante que você, diante dessa circunstância, desse momento em que nós vivemos, você possa, assim como o salmista, também buscar a Deus. Talvez você está aí no seu lar hoje, ouvindo esta palavra. Olha, busque a Deus. Busque, deseje a Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração. Busque a Deus. O salmista não disfarçava o seu amor por Deus. Não disfarçava a sua sede por Deus, o seu anseio por Deus. E esse deve ser o desejo do seu coração também. Conheça a Deus, busque uma igreja próxima, busque um amigo cristão, busque conhecer a Deus, para que você possa amar a Deus, porque certamente um dia essas coisas irão passar, não é? Essa peste talvez irá passar, o mais breve do que nós imaginamos, mas é um anúncio de que Deus governa, e que Ele voltará um dia, para buscar o seu povo, e nesse dia então você irá prestar contas diante dele. Hoje ele é o governo ou o governador da sua vida. Nós temos recebido ordem das nossas autoridades, o prefeito, o governador, o presidente, todos estão dando ordem, todos estão nos dizendo o que fazer, mas eu quero perguntar a você, você tem procurado saber o que Deus quer que você faça nesta hora? Ele governa soberanamente sobre todas as coisas. Você tem procurado saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Pois bem, a palavra de Deus diz que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. E só há uma maneira de sermos salvos, só há uma maneira de você ser salvo, que é entregando a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, que veio ao mundo, que viveu entre nós, que morreu naquela rude cruz, e foi sepultado e ressuscitou, para que você tenha a vida e vida eterna. Então, entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Como? Confessando que Ele é Deus, que Ele governa soberanamente sobre todas as coisas. A segunda aplicação que eu gostaria de deixar para nós hoje à noite: o crente, ele louva a Deus em toda e quaisquer circunstância. Meus amados irmãos, não há circunstâncias nas nossas vidas que possam nos impedir de glorificar a Deus, de adorar a Deus. Não há circunstâncias que possam fazer com que você e eu paremos. Não é o confinamento, não é uma quarentena, não seja lá o que for, meus amados, nada pode nos impedir, não é uma enfermidade, absolutamente nada pode nos impedir de adorar a Deus. É interessante que o salmista diz, após fazer as suas considerações acerca do problema em que ele estava vivendo, não é? Da dificuldade que ele tinha de poder ir à casa de Deus, de adorar a Deus. E como se isso ainda não fosse pouco, parece que os seus inimigos ali o cutucavam, não é? Dizendo, onde está o seu Deus? Como a situação já estava ruim, aí vem aquela pessoa chata, né? Dizendo ainda, cadê Deus? Ué, você não é crente? Por que isso está se passando na sua vida? Cadê o seu Deus? Parece que o salmista estava vivendo então um momento como este, um momento difícil, e como eu disse, a situação era ruim, mas podia ainda piorar, porque um abismo chama outro abismo, diz o salmista. E ele não fazia outra coisa do que derramar as suas lágrimas na madrugada, clamando, pedindo, buscando o alívio, buscando o socorro de Deus. Interessante é que, embora ele estivesse vivendo nessa situação, ele ainda louva a Deus, ele ainda glorifica a Deus. E eu quero, então, amados irmãos, desafiar você: louve a Deus em todas e quaisquer circunstâncias. Nós vemos o exemplo
Nós vemos o exemplo, aliás, temos diversos exemplos nas Escrituras, não é? Mas o que mais me chama a atenção é o exemplo de Paulo, apóstolo, que em meio às adversidades da sua vida, nunca deixou de adorar a Deus. E eu gosto muito, Atos 16, quando Paulo está na prisão, numa masmorra úmida, fria, fétida, um lugar provavelmente horrível de se estar, após levar 39 chibatadas, com o seu lombo doendo, com as suas costas doendo, provavelmente ensanguentadas. A palavra de Deus diz que próximo à meia-noite, Paulo e Silas, manietados, amarrados, eles começaram a louvar e a cantar e adorar a Deus. Ah, meus amados irmãos, ele estava naquela situação adversa, que situação difícil, mas ali naquele lugar ele cantava a Deus, ele adorava a Deus, e enquanto ele estava ali adorando a Deus, algo de maravilhoso, de sobrenatural aconteceu, e você conhece bem a história. As portas das prisões se abriram, e todos ali estavam livres, apesar das portas abertas, todos ficaram ali, e Paulo então e Silas pregaram o evangelho, o carcereiro se converteu, e provavelmente os seus colegas de prisões se converteram, porque aquele homem, irmãos, em meio à adversidade, ele não estava se queixando, ele não estava reclamando, ele não estava dizendo: Deus, porque o Senhor me deixou aqui, eu só vim aqui pregar a palavra, eu só vim aqui falar do teu amor. Não, ele glorificava a Deus, ele adorava a Deus. Então, irmãos, não importa a circunstância, nós estamos vivendo esse momento, não sabemos por quanto tempo não poderemos nos reunir, não é, como igreja, para cultuar, para adorar a Deus, mas independente disso, adore a Deus, glorifique a Deus, exalte o nome do Senhor, em toda e quaisquer circunstância, adore a Deus. Agora você quer ver, porque Paulo para mim é uma referência interessante. No livro de 2 aos Coríntios, no capítulo 12, Paulo narra a sua história, não é? Ele narra o que o Senhor fez na vida dele, e ele diz: eu conheço um homem, se na carne ou no espírito eu não sei, mas que foi arrebatado ao terceiro céu, e que viu e ouviu coisas inefáveis, coisas que não é possível dizer, pronunciar, falar. Ele contemplou todas estas coisas, irmãos, e para que não me orgulhasse de todas as coisas que vi, me colocado um espinho na carne, pelo qual eu orei, eu clamei, eu pedi 3 vezes, porém o Senhor me disse: a minha graça te basta. E Paulo então louva a Deus e diz: de boa maneira, pois, me gloriarei na minha fraqueza, porque quando eu sou fraco, aí sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. De um extremo ao outro extremo, da masmorra à glória dos céus, Paulo louva a Deus. Ele não muda, ele continua louvando a Deus, ele continua adorando a Deus, independente das circunstâncias. E eu digo isso porque não são poucas as pessoas, e como eu já disse, ao passar essa situação, provavelmente se esquecerão de Deus, provavelmente se esquecerão da palavra de Deus. Não são poucas as pessoas que, devido à sua posição social, devido à sua cultura, não são poucas as pessoas que têm se esquecido de Deus. Meu amigo, Deus governa em todas as circunstâncias. Ele é o Senhor, independente de onde você estiver, Ele é o Senhor de todas as coisas. Então, olha, independente da sua circunstância, louve a Deus, adore a Deus, reconheça a Deus. E o salmista, apesar da sua adversidade, apesar da sua dificuldade, ele continua louvando a Deus. Em terceiro lugar, terceira aplicação que eu gostaria que você de deixar para a sua vida hoje à noite: não permita que o desânimo e a ansiedade lhe domine e roube a sua paz nas horas do aperto. Não permita. Não permita.
No livro de Provérbios, o escritor sagrado diz: se demonstrar fraco na hora da angústia, serão poucas a sua força. Sim, então não permita que o desânimo ou a ansiedade domine você e roube a sua paz, tire o seu sossego. É interessante que o salmista, então, como que olhando num espelho, ele diz de si para si mesmo: por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? É como alguém que está falando sozinho, caminhando, falando sozinho. E hoje em dia não é difícil nós encontrarmos pessoas pelas ruas, não é? Aparentemente falando sozinho, né? E quando nós paramos para prestar mais atenção, está lá com o fonezinho no ouvido, né? E provavelmente falando com alguém. Mas o salmista aqui, como que se olhando em um espelho, ele diz de si para si mesmo: por que está abatida a minha alma? Por que você se encontra neste aperto, nessa situação? Irmãos, nós estamos vivendo dias de aperto. Nós estamos vivendo dias de medo. As pessoas estão assustadas. Talvez você, meu amado irmão, minha irmã, também esteja assustado. E ninguém pode lhe julgar, ninguém pode lhe culpar. Mas será que nós devemos deixar o desânimo, o medo, a ansiedade nos dominar? Será que nós devemos nos paralisar diante desta circunstância? Então note, meus amados irmãos, que o salmista, ele diz que não. Por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Espera em Deus. Espera no governador de todas as coisas, meu amado. Espera naquele que tem a história na palma das suas mãos. E esse que tem a história na palma de suas mãos, ele diz que também está escrevendo uma história na sua vida. Ele diz que a sua vida é um retrato que ele está pintando. E nesse retrato ele quer demonstrar a perfeição da sua obra. Então espere em Deus, confie em Deus. O salmista diz: espere em Deus, Ele é a salvação. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Então note, Ele é a salvação com todos os elementos que esta palavra salvação nos traz na língua hebraica. Ele é a cura. Espere em Deus, porque Ele é a cura. Espere em Deus, porque Ele é o remédio. Espere em Deus, porque Ele é a saúde. Então não é isso que hoje todos estão desesperados, ansiosos, preocupados. Preocupados com a saúde, preocupados com a cura, com o remédio, com a solução. Ele é a salvação. Mas acima de tudo isso, irmãos, Ele é a nossa paz. Ele é o nosso descanso. Ele é a nossa segurança. Que palavra poderosa! Ele é a nossa salvação. Então não deixe que o desânimo, que o medo, que a ansiedade lhe domine. Confie naquele que governa. Ele é a salvação da minha face. As Escrituras diz que quando nós despertarmos, nos satisfaremos com a sua semelhança. Que bênção, irmãos. Saber que tudo isso que está ocorrendo no mundo, que tudo isso que está ocorrendo ao nosso redor, não pode nos abalar, porque Deus governa. Porque Deus é soberano. Então eu quero concluir hoje à noite, dizendo a você que está nos ouvindo: confie nele, confie em Deus, espera em Deus. Diga você também para a sua alma: por que eu estou abatido? Por que eu estou nesse desespero, nessa ansiedade? E se você já tem a Cristo como seu Senhor e seu Salvador, talvez seja o momento para colocar a sua vida
diante do Senhor, pedir perdão pelos seus pecados. Talvez você esteja afastado, esteja longe da verdadeira adoração a Deus. Então seja um momento para que você proceda desta forma. Mas se você está assustado, se você está abalado, se você está abatido e ainda não tem a Jesus no seu coração, então eu quero dizer a você: Deus governa, independente de você acreditar nisso ou não, independente de você crer ou não, Ele é o Senhor. E eu quero dizer: entregue a sua vida a Jesus, entregue o seu coração a Jesus, para que você, como salmista, possa também ter esta confiança, descansar nele, ter a saúde dele, ter a paz que emana da presença de Jesus no seu coração, da presença de Jesus nas nossas vidas. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Não deixe para amanhã, não é? Não deixe para amanhã. Os dias são incertos, as horas são incertas. A palavra do Senhor diz que hoje é o dia da salvação. Então, em meio a esta crise que o mundo vive, é uma crise porque tudo está abalado, não é? Toda a estrutura do mundo está abalada. A estrutura econômica, não é? Social, esportiva. Nós vemos um mundo abalado, mas Deus continua governando sobre todas as coisas. E esse Deus que governa, Ele prometeu que um dia voltará para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja, e que você possa fazer parte, então, deste corpo vivo de Cristo, que acredita, que crê que Ele é o Senhor, que reina soberanamente. Que Deus te abençoe. E se você deseja entregar a sua vida a Jesus, então, nós vamos fazer uma oração. E ore comigo. Entregue o seu coração ao Senhor Jesus. Talvez se você estiver sozinho, não é? Procure alguém que conheça Jesus. Talvez você tenha um amigo cristão. Procure, busque-o. Diga a ele: eu quero esse Deus como Senhor, como governador da minha vida. Eu quero essa paz que emana de Jesus. Eu quero essa tranquilidade, esse descanso que vem do Senhor. Faça isso, em nome de Jesus. Feche seus olhos, nós vamos orar. Pai Celestial, nós louvamos o Teu nome. E nós te damos graças porque o Senhor é o nosso Deus. O Deus soberano, o Deus que governa sobre todas as coisas. E ainda, Senhor, que o inimigo se levante contra nós, ainda que sejamos impedidos, ó Deus, de reunirmos, não somos impedidos de adorar o Senhor em nosso coração, porque somente o Senhor reina eternamente, um dia melhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos também, que se porventura há alguém nos ouvindo, que ainda não conheça ao Senhor como o único e suficiente Salvador pessoal da sua vida, que hoje à noite possa tomar essa decisão, humildemente, arrependendo-se dos seus pecados e confessando a Jesus Cristo como Senhor e como Salvador pessoal de sua vida. Pai, nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Que Deus se digne abençoar a sua vida, você que nos acompanhou, que está nos acompanhando até este momento, que o Senhor abençoe a sua vida. Convide os seus amigos, não é, para participar com você no próximo culto, não é, através aí das redes sociais. Divulgue, porque nós estaremos aqui anunciando, pregando a palavra de Deus. E lembre-se, irmãos, eu quero encerrar então lembrando mais uma vez você, não deixe de ser igreja, não é? 7 dias por semana, 24 horas por dia, somos igreja. Então, procure compartilhar do amor de Cristo com os irmãos, procure, se alguém tiver necessidade, se alguém precisa da sua ajuda, não deixe de ajudar, não deixe de apoiar, seja igreja de Jesus.
Que Deus te abençoe ricamente, que você tenha uma ótima semana, apesar de toda a crise que vivemos, que o seu coração esteja em paz com o Senhor, que o seu coração esteja na certeza de que Ele está governando todas as coisas. Ele não deixou o seu trono, Ele ainda governa. Halloween, e que Deus seja louvado. Deus abençoe. Que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus lhe envolva em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão, que as gotas da chuva em teu rosto com a brisa lhe tragam alívio, que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração, e mesmo ao se levantar sozinho,